Uma das dúvidas mais comuns que eu recebo no meu Instagram e também aqui no canal do YouTube é sobre os tipos de tesouro direto. Selic, IPCA, pré-fixado, o que é cada qual e para que serve e quando investir. No vídeo de hoje eu vou responder todas essas perguntas, então fica com a gente até o final e vamos pro vídeo. Toca a vinheta. Bem-vindos ao canal Seu Dinheiro. Eu sou o Thiago Sena, especialista em educação financeira, e vim aqui hoje explicar diretamente para você as diferenças entre os 3 tipos de tesouro direto que a gente encontra por aí. Antes de mais nada, se você ainda não assistiu o vídeo em que eu falo sobre reserva de emergência, não clica aqui, porque a gente vai comentar alguns assuntos nesse vídeo de novo do que a gente já comentou no vídeo anterior. Então, vou assumir agora que você já assistiu o vídeo da reserva de emergência e vamos lá. Nesse vídeo eu quero explicar para você as diferenças entre os 3 tipos de tesouro direto que a gente tem no mercado, quando você deve estar pensando em investir em um e investir no outro, de uma forma bem simples, sem entrar em jargões muito profundos no mercado, para você realmente ter um norte de falar assim, cara, com esse dinheiro eu vou poder investir em tal tesouro. Então não se preocupe, fica até o final. E antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, não perde essa oportunidade, eu sei que esse vídeo vai te ajudar, então me ajuda também para passar o melhor conteúdo para vocês, tá bom? Pronto, galera, primeiro ponto que a gente tem que falar, quais são os 3 tipos de tesouro direto que a gente tem? Nós trabalhamos com o tesouro Selic, o tesouro pré-fixado e o tesouro IPCA. Sempre engravem que são esses 3, Selic, pré e IPCA. Eles são muito distintos, então você tem que ter um norte muito definido. Quais são as características gerais que todos os títulos do tesouro possuem? Primeiro ponto é que todos os títulos do tesouro têm imposto de renda retido na fonte quando você faz o resgate. Então esse é um primeiro ponto aí para você lembrar que imposto de renda vai acontecer, mas também não tem muito para o que a gente procurar nesse tempo. Já que investiu, você vai de certa forma pagar imposto de renda lá no tesouro. Um outro ponto em comum é a questão da data de vencimento. Todo título emitido pelo Tesouro Nacional, que você vai encontrar na plataforma do Tesouro Direto, ele tem uma data, e essa data é exatamente o dia que esse título irá vencer e que o dinheiro será devolvido a você, investidor. E aí você deve estar me perguntando, pô, Thiago, então eu tenho que investir no tesouro para somente resgatar em uma data futura? Aí que começa a vir as diferenças entre os 3 tipos de tesouros que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma outra semelhança também em que todos os têm é que o tesouro ele não tem a proteção do FGC, porque a garantia da segurança de que você vai reaver o dinheiro de volta é dada pelo Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional é a instituição financeira mais segura do país. Portanto, todos os títulos oferecidos pelo Tesouro Direto, eles são sim, em termos de risco de crédito, os mais seguros do país. Não tem poupança, não tem CDB, não tem empréstimo, nada que você faça no mercado financeiro é mais seguro do que deixar o seu dinheiro no Tesouro Direto, beleza? Então esses são os pontos principais aqui que a gente vai falar sobre os títulos de tesouro que eles têm em comum. Mas agora vamos realmente para o que importa, as diferenças. Primeiro ponto é em questão de liquidez. Liquidez, para quem não sabe, é a forma de você resgatar o seu dinheiro. Você tem condição de resgatar o seu dinheiro na hora que você quiser? A gente já até comentou isso aqui algumas vezes no canal, mas o mais importante é o seguinte, a liquidez dos títulos de tesouro é dada em D+1. Isso significa que, dado o seu pedido de resgate, o tesouro oferece uma liquidez em um dia útil após o seu pedido de resgate, independente de quando seja feito esse pedido. E aí você pode se perguntar agora, mas se o título tem uma data de vencimento e ele oferece liquidez diária, como é que funciona essa questão? É isso mesmo, o título ele tem uma data de devolver, mas você tem o direito como investidor de pedir resgate todos os dias que você quiser até aquela data. Fica a seu critério se manter investindo ou não. Só que isso tem alguns pontos de atenção que a gente tem que discutir, que para alguns títulos isso é insignificante e para outros pode ser um grande fator de risco para você. Então presta muita atenção. Sobre esse ponto de liquidez, o que acontece é que a gente tem que entender que Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Pré, eles têm características diferentes, porque a forma deles investirem é diferente. Então, primeiro ponto, o Tesouro Selic, ele é considerado um título pós-fixado. O que é um título pós-fixado? Que a rentabilidade oferecida por ele vai ser definida a posteriori, por isso que ele é pós-fixado. A posteriori quando? Exatamente quando foi feito o resgate. Então, quando chegar a data de você pedir seu dinheiro de volta, ou quando for a data do vencimento, aí será calculado a rentabilidade que você tem e vai ser devolvido. E ele também é pós, porque um indicador atrelado com ele, que é a Selic, é a taxa Selic, ela também sofre alterações com o tempo. Então, a cada alteração que a Selic vai sofrendo, a rentabilidade calculada neste título, que é o Tesouro Selic, também vai sendo atualizada. E é este ponto que te oferece uma condição muito especial. E é por isso que no vídeo de reserva de emergência, a gente comentou que Tesouro Selic é o único título de tesouro válido para reserva de emergência. Por quê? Pelo fato dele ser ajustado conforme a Selic, ele não tem problemas de rentabilidade caso você resgate antes da data de vencimento.
Então quando eu falei que você pode resgatar antes da data de vencimento, você pode, mas no caso do título do Tesouro Selic, isso não gera nenhum prejuízo para você, já que a rentabilidade sempre vai estar sendo atualizada. Porém, nos outros dois tipos, isso não acontece exatamente igual. Por quê? Como o nome já diz, o próprio título do Tesouro pré-fixado, ele tem uma taxa fixa. Só que essa taxa fixa, ela pode ser boa ou pode ser ruim, a depender de que momento nós estamos. Só para elucidar um pouco para vocês, vamos dar um exemplo seco. Vamos considerar que estamos hoje com a Selic em 2% e eu contratei um título de tesouro pré-fixado que me paga 5% ao ano. Então ele é superior à taxa Selic. Selic é 2, contratei um que paga 5. Pronto! Eu tenho um valor de diferença entre Selic e meu título pré. O ponto é que se a Selic subir para 4,5, o que acontece é que ele vai começar a pagar nos novos títulos do tesouro pré-fixado, vamos supor 6%. Vou até botar mais, vamos botar aí 7%. Então vamos lá, eu tinha 2, contratei a 5. A Selic subiu para 4,5, agora o novo título pré-fixado que o mercado oferece é de 7. Então o que é mais vantajoso? Ter um título que rende 7% ou de 5%? Óbvio que o mais vantajoso é o título de 7. Portanto, o seu título que você contratou lá atrás, que rende 5% ao ano, ele é desvalorizado. E se ele é desvalorizado, na hora que você for pedir o seu resgate, você vai ter esse resgate antecipado com prejuízo. Então este é o grande problema do tesouro pré-fixado, que por mais que você tenha a garantia de pedir seu dinheiro de volta quando você quiser, ele só garante efetivamente a sua rentabilidade na data do vencimento, porque em qualquer momento antes dessa data, ele vai ser comparado e confrontado com outras taxas ofertadas naquele momento, que podem ser muito melhores do que a sua, portanto seu título pode ser desvalorizado. Então eu acho que você já entendeu que é possível você ter prejuízo investindo no tesouro pré-fixado. Este é o motivo de que ele não serve como reserva de emergência. Se ele fosse bom para reserva de emergência, ele tinha que garantir a sua rentabilidade durante todo o período e quando especificamente você precisar, e não somente no vencimento. Por isso que o pré-fixado não é indicado como um título caso você venha precisar do dinheiro antes da data do vencimento. E o mesmo acontece também para o Tesouro IPCA. A grande diferença do pré para o Tesouro IPCA é o pré-fixado ele tem uma linha com a Selic, então à medida que a Selic flutua, a taxa do Tesouro pré-fixado também flutua, enquanto que o Tesouro IPCA ele é vinculado com a inflação. E como ele é vinculado com a inflação, ele tem uma visão de longo prazo. Então as datas de vencimento do Tesouro IPCA é muito mais longa do que do Tesouro Selic e do Tesouro Pré. Mas a forma de funcionamento dele é muito parecida com o Pré. Por quê? Porque o Tesouro IPCA ele sempre vai ser a taxa IPCA adicionada a uma taxa fixa, pré-fixada. Então olha lá, Tesouro pré-fixado e no Tesouro IPCA também tem uma taxa pré-fixada adicional ao IPCA. Então, por exemplo, você vai encontrar um Tesouro IPCA mais 3,5%. Quer dizer que quanto for o Tesouro IPCA, ele vai pagar, quanto for a inflação no período medida pelo IPCA, ele vai pagar mais 3,5% nesse exemplo que eu dei. Então, se o IPCA for de 4, ele vai pagar 7,5% ao ano. Então ele sempre vai estar com essa taxa pré. E essa taxa pré também flutua com base no mercado. E aí acontece esse mesmo evento que eu comentei com vocês do Tesouro Pré. Ao longo do período até o vencimento, o seu título vai flutuando e oscilando de valor com base no que está acontecendo na inflação. Tem uma expectativa maior de inflação? Tem uma expectativa menor de inflação? Isso vai mexendo com o seu investimento. E aí vem o ponto que eu gosto de falar. Quando você procura esses títulos, você descobre que a renda fixa não é tão fixa como te contaram. Realmente o Tesouro Selic ele tem esse comportamento de ser renda fixa, aquela linhazinha reta que vai devagarzinho subindo. Mas no pré e no IPCA você não encontra esse comportamento. O título flutua parecendo mercado de bolsa de valores. Só que você tem que ter em mente por que você comprou. O que eu gosto de dizer é o seguinte, e aí eu vou te entregar o ouro, mas olha só, antes de te entregar esse ouro, eu quero garantir que você deixou um like aqui nesse vídeo agora e que você também está inscrito aqui no canal, porque é muito importante isso que eu vou te falar. Então presta muita atenção, que aqui vale o quando você deve estar investindo e de que forma você deve estar pensando em cada um dos títulos. Tesouro Selic, básico, simples e direto, reserva de emergência, caixa de liquidez, dinheiro guardado para você usar quando você quiser, ponto. Não tem conversa. Dinheiro que você possa vir a necessitar, Tesouro Selic. Dinheiro que você está deixando guardado para comprar ações numa queda, Tesouro Selic. Dinheiro que você pensa em comprar um carro quando aparecer uma oportunidade, Tesouro Selic. Não tem conversa. Agora, do outro lado, vem. Vou entrar primeiro no Tesouro IPCA, que é mais óbvio. Se você tem um dinheiro que você quer proteger da inflação durante um longo período de tempo, que você tem medo da inflação e quer deixar ele guardado, mas não vai precisar até aquele período, Tesouro IPCA é ótimo. Desde que você já tenha a garantia de um dinheiro que você possa precisar no meio do caminho, né? Porque se você tem 10 mil, bota 10 mil no Tesouro IPCA e precisa de 5, você vai tirar esse dinheiro de onde? Do Tesouro IPCA que pode estar dando prejuízo?
Então, fora o dinheiro que você já tem de usar quando precisar, esse dinheiro você pode colocar no Tesouro IPCA, visando o longo prazo, protegendo de inflação. E aí vem o ponto do Tesouro Pré-fixado. Gente, Tesouro Pré-fixado, para mim, ele só é vantajoso quando houver uma clara, e olhe bem, uma clara tendência de queda estrutural da taxa Selic. Por quê? Eu praticamente dei essa resposta no começo do vídeo. Se à medida que a taxa Selic sobe, o novo título do Tesouro Pré-fixado é superior e desvaloriza o seu, isso tecnicamente diz que à medida que o Tesouro Selic sobe, investir no Tesouro Pré-fixado é ruim, porque ele desvaloriza. E quando é que ele vai ser bom? No cenário inverso. Quando a Selic começa a cair, o seu título pré-fixado fica lá em cima e a distância dos novos títulos que vão sendo ofertados fica cada vez maior, e aí te dá a garantia de que ou você carrega até o final do período e ganha aquela rentabilidade garantida que foi muito boa, ou você pode até resgatá-lo antes do data de vencimento com um juros turbinado, que é o que a gente chama, de você ganhar aquela rentabilidade adicional causada pelo fato que você tem um título que é muito melhor do que qualquer outro oferecido pelo mercado. Mas isso só acontece quando a Selic já subiu e tem uma clara tendência que irá cair. Aí vale a pena entrar no Tesouro Pré-fixado. Fora isso, gente, eu acho uma tremenda besteira investir em Tesouro Pré-fixado, porque você fica com o dinheiro preso e tem a chance de ter prejuízos se tiver uma chance da taxa Selic cair. É o que a gente vem encontrando desde 2018. Desde 2018 a taxa Selic vem caindo cada vez mais. Ah, Thiago, e agora a taxa Selic tá subindo. Entendeu a diferença? Era para você ter investido no Tesouro Pré-fixado em 2018, em 2017. Ali foi um bom negócio você investir no Tesouro Pré. Hoje, com a taxa Selic subindo, é pior ainda. Talvez se você tivesse entrado em 2019, ok, poderia valer a pena. Mas hoje eu acho uma péssima oportunidade com a taxa Selic subindo. Então é um título muito de operacionalização, de você olhar para a economia, ver dados econômicos, supor o que vai acontecer na economia do país e aí entrar num título que vai te favorecer. Senão você tem a grande chance de ter um título que te desfavoreça, o que não é bom e nem interessante para o investidor. Dado isso, é o que eu costumo dizer. Não inventa muita moda. Investidor, pessoa física comum, deve ter o quê? Olhar de curto prazo, Tesouro Selic. Olhar de longo prazo, Tesouro IPCA. Quer rentabilidade? Entra no mercado de bolsa de valores e aí você vai ter realmente uma rentabilidade que justifique o risco adicional que você vai estar tendo e também com uma liquidez tão adequada quanto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E ainda mais, se você quer aprender a investir na prática no Tesouro, eu fiz um vídeo ensinando a aplicar em 3 corretoras diferentes, vou colocar aqui o cardzinho na tela, então clica lá agora e já parte para aprender como investir no Tesouro em 3 corretoras diferentes. Eu acho que você vai se amarrar. Então ficamos por aqui, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E o mais importante, gente, Tesouro, ele é um investimento seguro, mas ele tem que estar adequado ao seu objetivo de uso, porque dinheiro colocado inadequadamente vai gerar prejuízos para você em algum momento. Não tem para onde correr, mesmo ele sendo seguro. Esse é o recado de hoje e a gente se vê na semana que vem. Valeu!